Moisés havia sido comissionado por Deus com uma missão clara: libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito. A promessa divina era poderosa, os sinais eram inquestionáveis, e o povo havia crido na mensagem, adorando a Deus em gratidão e esperança. No entanto, o primeiro embate direto com o faraó se transformou em um pesadelo inesperado. Em vez de um passo em direção à liberdade, os hebreus viram sua situação se agravar drasticamente. Da oração contínua e da confiança de que Deus está no controle mesmo quando tudo parece ter dado errado. Nem toda aparente derrota é um fracasso. Muitas vezes, ela é parte do processo que Deus usa para preparar o caminho da verdadeira libertação. A paciência no sofrimento, a persistência na missão e a disposição para ouvir uns aos outros são ferramentas essenciais para manter a unidade do corpo de Cristo. Moisés aprenderia isso ao longo de sua jornada, e nós também somos chamados a aprender. Como diz a primeira carta de Pedro capítulo 2, versículo 21, Cristo sofreu por vós, deixando vós exemplo, para que sigais os seus passos. Permanecer fiel em meio à oposição é um sinal de maturidade espiritual e uma marca do verdadeiro chamado. Faraó, com o coração endurecido e o orgulho ferido, acusou os israelitas de preguiçosos, retirou-lhes a palha, mas exigiu a mesma produção de tijolos, intensificando a opressão. O povo, que antes celebrava a possibilidade da libertação, agora se via mais sobrecarregado e amargurado do que nunca. Êxodo capítulo 5, versículos 3 a 23, descreve essa virada dramática, onde a esperança se transformou em frustração, e os líderes do povo buscaram explicações, diante de um cenário que parecia contradizer tudo o que Deus havia prometido. Nesse contexto, é natural entender a indignação dos supervisores hebreus, ao confrontarem Moisés e Arão. Êxodo capítulo 5 versículo 20, e uma revela a tensão emocional ao máximo. Que o Senhor olhe para vocês, e os julgue. A história de Moisés nos ensina que o verdadeiro líder não é aquele que busca agradar a todos, mas aquele que permanece firme, em obediência, ao chamado de Deus, mesmo em meio à oposição. Moisés não rebateu os anciãos com ira, tampouco abandonou a missão. Pelo contrário, voltou-se ao Senhor em oração e clamor. Êxodo capítulo 5, versículo 22. Esse é um exemplo crucial. Antes de responder ao povo, ele buscou ouvir novamente a voz de Deus. Isso mostra que, em tempos de crise dentro da comunidade de fé, o caminho mais seguro é buscar discernimento na palavra, paciência no processo e humildade para escutar. Romanos capítulo 12, versículo 18, nos aconselha: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Pois vocês fizeram com que o faraó e seus oficiais nos odiassem ainda mais, e lhes deram uma espada para nos matar. A acusação não era apenas fruto do medo, mas da dor de um povo que, diante do sofrimento aumentado, não conseguia mais enxergar a mão de Deus no processo. A promessa parecia ter falhado. Para eles, Moisés não era um libertador, mas o gatilho de uma perseguição ainda mais cruel. A confiança se rompeu, e isso se tornaria um padrão ao longo da caminhada no deserto. Moisés, que fora levantado por Deus, agora enfrentava oposição tanto de fora quanto de dentro. E essa tensão é uma realidade em muitas lideranças espirituais até hoje. O chamado divino nem sempre é compreendido por aqueles que mais deveriam apoiar. Diante dessa situação, surge uma reflexão inevitável: como lidar com o conflito entre líderes espirituais e seus liderados, quando os resultados iniciais não correspondem às expectativas. Assim, quando surgem desentendimentos entre líderes e liderados na igreja, a melhor maneira de lidar com isso é através do diálogo respeitoso.